Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui. E se você tá de saco cheio de ver influenciador por aí andando de carro importado com aquelas cores bem chamativas, aquilo financiado em 60 vezes, e aí anda de helicóptero e jatinho, tudo alugado, e fica jogando dinheiro pra cima, dinheiro na cama, dinheiro no chão, e aí tem um Rolex que ainda tá lá no rotativo do cartão de crédito, e aí usa aquelas roupas bem apertadas, de gosto bem duvidoso, que se o cara soltar uma bufa, eu acho que só sai lá pelo tornozelo. Já parou pra pensar? Tem umas que são muito apertadas mesmo. Você olha assim e eu fico achando que tá prendendo a circulação do cara. Mas enfim, se você tá cansado de toda essa baboseira, tem uma notícia pra te dar. Você não está sozinho. A verdade é que esses caras vendem ilusões com promessas de dinheiro rápido e fácil, de ganhos rápidos, apenas para tirar o teu dinheiro. Então, se você quer aprender a investir de verdade mesmo, um patrimônio fundamentado numa base sólida, segura, para receber dividendos todos os meses, dividendos que crescem todos os meses, sem se expor a riscos desnecessários, essa aula foi feita para você. E eu prometo para você que essa será a aula mais sincera e honesta que você já assistiu na internet sobre investimentos, sem promessas milagrosas, sem aquelas palavras de efeito. E se por acaso aparecer alguma coisa, é porque é verdade mesmo, é só assistir até o final que eu vou provar para você que de fato é verdade. Agora, vamos acabar com toda essa conversa mole e passar lá para a apresentação para que a gente possa de fato começar essa aula. Passando aqui para o modo de apresentação, vamos começar de fato a aula. E eu já quero começar compartilhando duas verdades sobre a Bolsa de Valores. A primeira delas é que investir na Bolsa de Valores é simples, e é isso que eu vou provar nessa aula. Perceba que eu estou falando simples, não é fácil. Existe um caminho muito simples para você investir na Bolsa, sendo que as pessoas preferem complicar e terminam levando ferro. E a segunda verdade é que a maioria dos investidores perde dinheiro ao investir na Bolsa. A verdade é que as pessoas perdem dinheiro por dois motivos. O primeiro deles é por falta de conhecimento, por não seguir a metodologia que de fato funciona, e também por falta de disciplina. Por isso que, nessa aula, ao final dela, o que eu prometo para você são duas coisas. A primeira delas é, eu vou te entregar um método simples e efetivo para investir na Bolsa, que você vai conseguir colocar em prática de uma maneira muito rápida e ainda assim ter resultados. E a segunda promessa dessa aula é um exercício também bem simples, bem fácil de executar, para você aumentar a sua disciplina para investir todos os meses na Bolsa. Porque eu entendo que se você sabe fazer e faz com consistência, você vai ter resultados. Por isso que a minha dica para você, assista essa aula até o final, porque você vai receber exatamente essas duas coisas que eu estou prometendo para você. E para quem é essa aula? Basicamente para três grandes grupos de pessoas. Primeiro, para quem ainda não começou a investir. E o lado bom disso é que você vai ter a possibilidade de começar da maneira correta. Isso é bom, porque muitas vezes você tem que começar por conta própria, e aí comete mais erros, e aí fica mais difícil até de acertar o caminho. O segundo grupo é para quem já investe por conta própria e não está insatisfeito com seus resultados. Muitas vezes você tenta fazer tudo sozinho, termina cometendo erros, não sabe exatamente onde está errando. Então, com essa aula, você vai saber, eu vou dar a luz para a metodologia mais simples possível, que você vai ter resultados. Então, você vai conseguir identificar os erros que você está cometendo, fazer os ajustes e entrar no caminho certo. E o terceiro grande grupo é para aquelas pessoas que investem através de terceiros, sejam fundos de investimento, previdência privada, carteira recomendada, ou você deixa que os assessores da corretora tomem conta dos seus investimentos. Seja porque você tem medo de investir, porque você acha que é difícil demais, porque você acha que não tem tempo, sei lá, sou médico, sou advogado, não tenho tempo para fazer isso, mas está insatisfeito com os resultados. E com essa metodologia simples, até mesmo você que pensa tudo isso vai conseguir investir. Então, essa aula é para esses três tipos de pessoas. Por quê? Porque ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você mesmo. Quando você terceiriza, as pessoas têm interesses distintos do seu. Quando você quer investir seu próprio dinheiro, você quer ter o melhor resultado possível. Quando as pessoas investem por você, elas estão muito mais preocupadas com as taxas que elas vão receber, com as comissões que elas vão receber. Então, muitas vezes, elas estão mais preocupadas em colocar mais dinheiro para dentro e receber mais comissão do que, de fato, entregar o melhor resultado para você. E para quem não é essa aula, muito importante deixar claro isso também, tá? Primeiro, para quem busca rentabilidade de 10% ao mês, porque ouviu falar por aí que fulaninho ganhou isso na bolsa, ou algum primo chegou prometendo para você, algum cunhado chegou prometendo isso para você. E isso não existe. Tanto é que Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, tem um retorno médio anual, não é mensal, anual de 20% ao ano, que dá na casa de 1,5% ao mês, 1,53%. Então, se você está
buscando algo muito maior que isso, alguém te prometeu isso, pode ter certeza, isso é furada. Então, se é isso que você está buscando, pode sair dessa aula agora. E a segunda grupo de pessoas, para quem não é essa aula, é para quem gosta de ser enganado em golpes de dinheiro rápido e fácil. Lembra daquela historinha que eu contei logo no começo da aula? Daquelas pessoas que se encantam com aqueles caras com carros importados, coloridos, aquelas roupas chamativas, aí já tinham isso, aquilo, jogar dinheiro para cá como se fosse tudo fácil, rápido, como se existisse uma metodologia para ganhar dinheiro assim do nada. Se você está buscando uma coisa desse tipo assim, cara, já cai fora também. Essa aula não é para isso. É para quem está disposto a sentar o bumbum na cadeira, estudar e colocar em prática aquilo. Porque você só colhe o que você planta. Se você está plantando sementes fracas, você vai colher sementes fracas. Você vai colher algo muito fraco lá na frente. Se você está plantando hoje sementes fortes, baseado numa estrutura sólida, você vai colher algo muito maior lá na frente, tá? E hoje, a verdade é que eu tenho um patrimônio que gera uma renda passiva mais do que suficiente para bancar o meu custo de vida. Mas ainda mais importante, eu tenho vários alunos que recebem dividendos todos os meses. Esses dividendos crescem todos os meses e eles estão caminhando a passos largos para conquistar a sua independência financeira. Então, um exemplo aqui da Sâmia, que antes de ter acesso à minha metodologia, ela recebia R$ 44 por mês de dividendos e 11 meses depois já estava recebendo quase R$ 300. Então, em 11 meses ela ganhou mais de R$ 1.900 de dividendos. A Maria, antes de conhecer minha metodologia, recebia R$ 132. 12 meses depois já estava em R$ 563. A Fátima já recebia uma boa renda passiva, R$ 531. Quando colocou em prática, esse valor quase que triplicou, foi para quase R$ 1.500, R$ 1.459. Em 12 meses ela acumulou quase R$ 12.000. E o Wilson, que também já tinha uma renda muito boa, de R$ 1.600, uma renda passiva, depois de colocar em prática a minha metodologia, ele quase quadruplicou, foi para mais de R$ 6.000. E em meses esporados chegou até mais de R$ 8.000. Em 12 meses, deu mais de R$ 62.000, o que já dá uma média mensal de 5.000 e que cresce todos os meses, tá? Mas agora eu acho que é bem importante eu destacar duas coisas sobre mim, para você entender de onde eu vim, como eu comecei e o caminho que eu percorri até alcançar não só a minha independência financeira, mas também chegar a essa metodologia que eu cheguei, que eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é que eu não vim de família rica. É importante destacar isso, porque muitas vezes, quando você parte de um lugar em que você já tem muita grana para começar, aquilo ajuda demais, tá? E eu sou filho, meus pais tiveram 3 filhos, eu sou o filho mais velho. A gente a vida inteira, a minha infância e adolescência inteira, eu morei no subúrbio do Recife, num daqueles prédios baixinhos de 3 andares, que ficava na rua de barro. Lembro muito disso porque eu jogava futebol, aquela futebol de barrinha, a gente chamava aqui, né? Colocava 2 sandálias havaianas de cada lado e a gente jogava ali no meio da rua. Às vezes tinha um carro passando, a gente tinha que parar, sair, o carro passava, a gente voltava a jogar. Chutava uma pedra, levantava o samboque do dedo, caía a unha e aquela bagunça toda. Mas é importante deixar claro também o seguinte, nunca me faltou nada, tá? Então assim, nunca me faltou comida, roupa, água, absolutamente nada. Mas longe de ter uma vida rica, tive acesso a uma boa escola, meus pais sempre se esforçaram muito para dar o melhor ensino possível para mim e para os meus irmãos. Mas do ponto de vista financeiro, eu comecei literalmente do zero. E um outro ponto que acho que vale muito a pena destacar desde o começo é que eu não alcancei minha independência financeira vendendo cursos. Que às vezes esse é o caminho também que as pessoas apresentam por aí. Ou o cara já tinha muita grana porque veio de uma família rica, aí vai lá e disse que investiu e conquistou a independência financeira, e pô, o cara partiu de um ponto totalmente diferente do que a maioria das pessoas parte, do que eu parti, do que talvez você esteja partindo. E também, não foi uma coisa que eu criei um curso, ganhei muito dinheiro e depois vim ensinar para vocês como ganhar dinheiro, ou falando que, eu alcancei minha liberdade financeira com a grana que eu ganhei dos cursos. Não, eu alcancei minha liberdade financeira exatamente do mesmo jeito que você pode alcançar também, tá? Eu era um cara que estudava, passei no concurso, ganhava meu dinheiro, investia todos os meses, errei, aprendi um novo método para investir, fui investindo melhor, acumulando até alcançar. Tá? E quando eu contar a minha linha do tempo, você já vai ver que o meu primeiro curso online só foi criado depois de eu ter alcançado minha liberdade financeira. Então, dito isso, o que é que eu tinha de fato no momento que eu comecei? Basicamente 2 coisas. Eu sabia poupar dinheiro, e isso me deixava na frente de 80% das pessoas, porque 80% dos brasileiros são endividados. Tá? Então, se eu ganhei uma herança muito boa dos meus pais, foi justamente esse hábito. Meus pais eram daqueles que sempre poupavam a parte do salário, compravam tudo à vista, praticamente não usavam cartão de crédito, então investiam dinheiro todos os meses na poupança, então eles não sabiam nada sobre investimentos,
mas tinha lá investindo na poupança, chegava aquela cartinha com saldo atualizado, eles ficavam felizes. Meu pai sempre foi de compartilhar muito essas informações comigo, porque eu sempre tive muito interesse. E uma outra coisa que eu tinha era um objetivo muito forte, que era alcançar minha independência financeira. Eu não sabia o que era isso até ler o livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro para mim foi um divisor de águas porque ele me apresentou esse conceito da independência financeira, de você acumular um patrimônio que vai gerando renda passiva e no momento que essa renda passiva consegue bancar os meus custos mensais, significa que eu alcancei minha liberdade financeira e passo a ter poder de escolha, liberdade para tomar as melhores decisões, pelo menos as decisões que eu quisesse. Então isso mexeu muito comigo, esse conceito da independência financeira, porque eu disse, não, a partir de agora então eu tenho que encontrar uma forma de colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Eu tenho que aprender a investir. Naquele momento eu não sabia nada, era 2005 quando eu li o livro, mas eu só conhecia o que? Poupança e tal, e um outro investimento que eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu comecei a colocar em prática, coloquei lá na minha cabeça, tipo, cara, eu tenho que colocar o dinheiro para trabalhar para mim. E foi aí que eu vou contar a história para vocês do dia que eu contratei a minha previdência privada, tá? Tá aí o lobo tentando enganar o cordeirinho, né? Então, só passando aqui para contar essa história é interessante, porque lá em 2005, no começo dos anos 2000, a previdência privada estava muito em destaque, todo mundo só falava sobre esse troço. E aí foi quando eu tive acesso a essa informação, estava sedento buscando informações sobre investimentos e achei que previdência privada era a solução, porque todo mundo vende ela como essa é a solução para a sua aposentadoria. Você investe e vai viver de renda lá na frente com isso. O meu banco na época era o Banco do Brasil, então eu descobri que tinha a tal da BBPrev lá no Banco do Brasil, que eu precisava só de poucos reais para investir, não sabia exatamente o valor, né? Mas eu decidi que, tipo, não, eu quero investir nessa tal de previdência privada. Cheguei no trabalho, 8 horas da manhã, por mim eu teria ido direto para o banco, mas o banco só abre às 10 horas da manhã. Então eu fiquei lá aquele dia que você sabe, você fica ansioso, só olhando para o relógio, vendo o tempo passar, porque quando desse meio-dia eu ia correndo para o banco para poder contratar a minha previdência. Deu meio-dia em ponto. Moro em Recife, estava aquele solzão, um dia bonito, mas quente, né? Então fui lá andando para o banco ficava a cerca de 1,5 km do meu trabalho. Cheguei lá, estava lá aquela fila maravilhosa do meio-dia do banco, né? Fiquei lá esperando mais de meia hora para poder ser atendido. Quando fui atendido, cheguei para o gerente, todo cheio de pompa, né? Cara, eu quero contratar uma previdência privada, quero começar. E o cara, tudo bem, tem essa aqui que é a partir de R$50, tem essa aqui a partir de R$100. Eu quero essa a partir de R$50, porque eu vou conseguir investir todos os meses nela. Todo mês eu vou conseguir colocar um dinheirinho. E aí o cara, tá, tudo bem, beleza. E aí eu fiz, mas pessoal, como é que funciona essa rentabilidade? No que é que essa previdência investe? Ele não tem um portfólio de produtos aqui baseado no seu perfil, que é um perfil mais conservador. Aí eu, tá, tudo bem, mas em que? Ele não sabia muito bem explicar. Tava claro que ele não tinha conhecimento sobre o produto. E na boa, eu também não tinha. Mas beleza, ele foi me trazendo papelada, foi meio que cortando minhas perguntas. E aí eu fiquei meio constrangido, mas tudo bem. Assinei lá aquele monte de papel. Antigamente era assim, né? Era não sei quantas folhas, 20 papel. Aí assinava lá e rubricava isso e aquilo. Saí lá com meu maçaroca de papel, mas feliz da vida. Fiquei meio chateado porque não consegui tirar todas as minhas dúvidas, mas saí feliz da vida. Contei para os meus amigos do trabalho que tinha contratado minha previdência privada. Nos meses seguintes eu comecei a receber cartinha. Isso era muito legal da época também. Recebia cartinha que mostrava o saldo sendo atualizado, né? Quanto estava, e ia sempre ganhando, porque era uma previdência baseada basicamente em renda fixa, que levava um couro do CDI, mas na época eu não sabia disso. Foi quando eu comecei a perceber que continuei estudando, eu comecei a ver que na época já existia o Tesouro Direto, era um programa bem recente ainda naquela época, mas existia Tesouro Direto, eu podia investir em Tesouro Selic, em coisas desse tipo, que na época era LFT o nome, né? Letras Financeiras do Tesouro, e eu comecei a ver que minha previdência privada estava levando um couro dos investimentos mais simples que existiam no mercado. E aí eu fui começar a ler um pouquinho mais, vi que ela tinha uma taxa de administração absurdamente alta, 4% ao ano. Vi que ela tinha taxa de carregamento, cada vez que eu fazia um aporte, 5% ficava com o banco, imagina só. Antigamente era assim, até hoje existem planos que são assim. Taxa de saída, se eu quisesse resgatar o dinheiro, eu também tinha que pagar uma grana, né? E eu percebi que, na boa, eu fui completamente enganado. Tá? Eu me senti enganado, fiquei com raiva pra caramba do cara, mas depois eu parei pra pensar, até porque eu sou um cara muito autorresponsável, né? Eu prefiro assumir a responsabilidade porque tá sob o meu domínio do que colocar na culpa dos outros porque eu não vou conseguir resolver nada. Então eu disse, pô, se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento, eu não tinha feito essa burrada. Foi aí que eu entendi que o gerente do banco, ele não é um educador financeiro, ele não é um consultor financeiro. Tá? Ele é um vendedor de produtos bancários, de produtos financeiros, que, via de regra, ele vai querer vender aqueles que dão as melhores comissões para eles. E os produtos que dão mais comissões para os gerentes são geralmente os piores produtos para quem está consumindo. Previdência privada com taxas altas, entre outras coisas. E aí eu entendi que, tipo, cara, esse negócio aqui é uma furada. Voltando aqui então para a aula, alguns dos erros que eu cometi.
Um deles foi esse que eu acabei de contar para vocês, contratar um plano de previdência privada de bancão, né, na época do Banco do Brasil. Eu também já segui carteira recomendada de corretoras, tá? Daquela época que era 5 carteiras, carteira semanal, toda semana trocava ação, tinha semana que trocava todas as ações, de cara eu seguia aquilo, e aquilo me deixava muito, muito incomodado, porque na época eu pagava até taxa de corretagem, mas não apenas porque o cara, eu comprei um negócio, ele começou a me dar um bom retorno, tava indo bem, e o cara manda vender, por que vender? Ele tá me gerando retorno, tá gerando aquilo que eu queria que ele gerasse. Mas enfim, eu segui, aí vi que aquilo ali também era uma burrada. Aí eu comecei a ler sites especializados todos os dias pela manhã. Chegava no trabalho um pouquinho mais cedo. Nada era bem isso não, né? Às vezes chegava na hora mesmo, ainda pegava, matava um pouquinho daqueles minutinhos iniciais do trabalho, lendo notícias e tal. E cara, parecia uma mágica, mas uma mágica reversa. Você lia sobre uma ação, falando bem dela, que ela era isso, que tal, recomendação de compra, tal. Se você comprasse aquele troço, nos meses seguintes ela despencava. E o contrário também. Você estava lá empolgado porque você gostou de uma empresa e aí foi lá, ah não, recomendação de venda, ah não, essa empresa está cara, ah essa empresa já deu o que tinha que dar, isso e aquilo. Aí se você vendesse, ela nos meses seguintes disparava. Então assim, perdi um tempo danado e não aprendi absolutamente nada. Pelo contrário, estava me atrapalhando muito mais do que me ajudando. Até que a ficha caiu. E o que foi que fez a ficha cair? Mais na frente, nessa aula, eu vou explicar exatamente a metodologia, mas foi enxergar a ação tal qual ela é. A ação é um pedaço de uma empresa. Quando eu invisto numa ação, eu estou de fato me tornando sócio daquela empresa e passando a ter direito a receber o fluxo de dividendos, de lucro, uma parcela do lucro, uma participação do lucro daquela empresa. É claro que quem tem mais ações recebe mais, quem tem menos recebe menos. Tá? Então eu não vou me tornar sócio de uma empresa comprando 10 ações dela e achar que eu vou receber a mesma quantidade de dividendos do que o dono da empresa. Não é isso. Mas é proporcional. Mas ainda mais importante, quando você entende que a ação é um pedaço de uma empresa, você começa a entender que você tem que olhar para a empresa. Então, em vez de você estar olhando para notícias sobre a ação, o que, é que as pessoas estão achando, quanto ela tem de upside, quanto ela vai subir, preço teto, preço-alvo, essas coisas todas, é olhar. Olha, eu olho para essa empresa. Essa empresa é boa? Ela está com os lucros dela subindo, ela tem lucros consistentes, esses lucros estão crescendo e tal. Você olha para a empresa. Se aquela empresa é boa e você elimina os ruídos, ou seja, eu descobri que aquela empresa é boa através de um método simples e eu vou mostrar esse método para vocês. Então eu simplesmente paro de acompanhar notícias sobre essa empresa. Ah, não, alguém está dizendo que é para comprar, que é para vender. Esquece. Sai uma notícia ruim sobre essa empresa, tal, uma casa de análise que recomendou a venda dela. Esquece isso. Quando você foca na empresa, elimina os ruídos, bum, a mágica acontece. E aí eu comecei então a investir por conta própria, de uma forma simples e efetiva. Isso começou a me trazer muito mais resultados, sem precisar pagar taxa de administração, porque eu não estava investindo através de plano de previdência ou de fundos de investimento, sem precisar pagar imposto de renda, porque o investidor individual ele tem vantagens tributárias significativas, tá? De não pagar imposto de renda quando você vende com lucro, de receber dividendos sem pagar imposto de renda, tem várias vantagens. Sem precisar ficar comprando e vendendo ao tempo todo, porque a partir do momento que eu entendo que é uma empresa boa, eu não preciso estar vendendo quando ela subiu, nem comprando e trocando o tempo inteiro, não. Eu só vou comprando mais daqueles bons ativos e pronto, eu praticamente não vendo. Obviamente existem algumas situações que você vai precisar vender pontualmente, mas não tem mais aquele giro do patrimônio, que é aquela história, o patrimônio é como sabonete, quanto mais você gira, menor ele fica. Tá? E sem precisar estar lendo relatórios e acompanhar a notícia todos os dias. Quando você entende qual é a metodologia focada na empresa, se você acompanhar aquela empresa trimestralmente, quando ela divulga seus resultados trimestrais, é muito mais do que suficiente, aquela coisa que com 10 minutos por mês, no máximo, você consegue fazer todo esse acompanhamento. E quando isso aconteceu, em apenas 7 anos, de 2006 a 2013, eu consegui alcançar a minha independência financeira, tá? E a partir daí eu disse, beleza, agora eu posso fazer o que eu sempre sonhei. Eu já era apaixonado por investimentos, não só por estudar, mas também por ensinar outras pessoas. Já tinha começado projetos em paralelo, naquela época o blog Quero Ficar Rico, né? Que era um blog onde eu escrevia de maneira despretensiosa sobre investimentos no tempo que me sobrava em relação ao meu trabalho. E o blog começou a crescer, cada vez mais pessoas seguindo, e eu tinha muito prazer em ensinar, né? Porque eu aprendia, ensinava, e quanto mais eu ensinava, eu aprendia mais também. E aí, quando eu pedi minha demissão no final de 2013, em novembro de 2013, eu comecei a me dedicar exclusivamente a esse projeto. E foi quando as coisas decolaram. Inclusive, esse projeto que era paralelo, ele se tornou meu novo trabalho principal. Mas também eu comecei a tocar ele de maneira muito mais profissional. E aí eu
comecei a ensinar ainda mais, de maneira mais consistente, tudo que eu tinha aprendido. Seja através do blog Quero Ficar Rico, aí eu criei um canal no YouTube que hoje já tem mais de 300 mil pessoas, que é o @RafaelSeabra. Criei também um perfil no Instagram, que já tem mais de 140 mil pessoas que me seguem lá, que é o @Quero Ficar Rico. Escrevi o livro Quero Ficar Rico, que foi o livro mais vendido do Brasil na semana que ele foi lançado, segundo a revista Veja. Foi um livro que eu lancei em 2016. E também comecei a fazer cursos online, mentorias também, oferecer mentoria para alguns alunos. E isso que é interessante. Eu alcancei minha liberdade financeira em 2013. E o meu primeiro curso online, que foi a Trilha do Dinheiro, talvez você tenha sido até meu aluno, a Trilha do Dinheiro foi criado em abril de 2014. Então, meu primeiro curso online, que começou a me trazer retornos bem maiores financeiramente, só foi lançado depois de eu alcançar minha liberdade financeira. Isso quer dizer que a minha liberdade financeira foi alcançada pela mesma forma que você pode alcançar a sua. Com a renda do seu trabalho, investir uma parte todos os meses, através de uma metodologia simples e efetiva, focando no seu trabalho para que você possa ganhar cada vez mais, investir mais e ter mais resultados e acelerar o alcance da sua liberdade financeira através dos investimentos. E eu queria até compartilhar essa pirâmide de aprendizagem, porque eu acho que ela é muito importante. É muito importante que você entenda isso. Tá? Uma pirâmide do William Glasser, um estudo que ele fez sobre aprendizado passivo e ativo. Passivo é aquele que você basicamente só consome conteúdo. O ativo é aquele que você interage com aquele conteúdo ou com outras pessoas, tá? Então, quando você lê algo, você consegue reter 10% do conteúdo. Quando você escuta algo, 20% do conteúdo. Quando você vê algo, uma figura, uma ilustração, você consegue reter 30% do conteúdo. Quando você vê e escuta, por exemplo, quando você está assistindo um vídeo, uma aula como essa, você consegue reter até 50% de conteúdo. Mas aí tem a parte do aprendizado ativo. Quando você começa a discutir sobre aquilo, você faz parte de um grupo de discussão, troca ideias com outras pessoas dentro da comunidade, seja no 1 a 1 pessoalmente, seja online, você consegue reter 70% do conteúdo. Quando você coloca em prática aquilo que você está aprendendo, você vai lá, estudou, colocou em prática, errou, identificou onde errou e foi lá e fez de novo, você consegue reter 80% do conteúdo. E quando você ensina as outras pessoas, você consegue reter até 90% do conteúdo. Então, assim, existia também um interesse por trás. O meu prazer em ensinar também está relacionado a isso, porque quanto mais eu ensinava, mais eu conseguia aprender. Tanto é que, não sei se é o seu caso, mas se você já sabe alguma coisa de investimentos, provavelmente você já deve até ensinar para outras pessoas. Um amigo, um familiar, um filho, um pai, o seu cônjuge. É aquele cara que às vezes é visto como um cara que entende de investimentos, basicamente porque você tem um conhecimento básico ou que se aprofundou um pouquinho mais. Isso é bom. Quanto mais você aprende, compartilhe também. Não só para passar a mensagem, para fazer pelas outras pessoas o que, por exemplo, eu faço para você ou outros educadores fazem por você, mas também porque isso te ajuda a aprender mais. Mas vamos lá para o que eu tinha prometido nessa aula. Tá? Eu tinha prometido basicamente te ensinar um método simples e efetivo para investir em ações e também te passar um exercício para desenvolver a disciplina de investir todos os meses. Então vamos começar agora por essa metodologia. Primeiro eu vou falar sobre métodos que são simples, mas que não são efetivos. Por exemplo, seguir carteira recomendada. Peguei 3 notícias aqui de anos diferentes, 2021, 22 e 23, de corretoras que simplesmente, de uma semana para outra, trocaram todas as ações da carteira delas. BB Investimento troca todas as ações na carteira recomendada dessa semana. PagBank troca 100% das ações. Ativa troca todas as ações da carteira recomendada. Pô, primeiro, carteira semanal já é uma covardia. Toda semana você tem que mudar alguma coisa. Não tem metodologia por trás disso, né? O cara só está querendo que tu gire patrimônio. Compre e vende, compre e vende, compre e vende. Ele está te usando como massa de manobra para ganhar com taxas. Porque mesmo a corretora que tem taxa de corretagem gratuita, existem outras taxas por trás. E elas ganham dinheiro com isso. Então elas estão o tempo inteiro recomendando isso. Então assim, seguir uma carteira recomendada é simples. Você só faz o que alguém está te mandando. Mas não é efetivo. Investir através de fundos de investimento de planos de previdência. É simples também. Tu bota o teu dinheiro lá e espera a mágica acontecer. Mas não é efetivo. Rafael, por que não é efetivo? Estatisticamente aqui eu estou aqui para te provar. Uma pesquisa Scorecard Spiva, né, da Dow Jones Indices, são das pesquisas mais relevantes do mercado de investimentos, bem recente, inclusive, do primeiro semestre de 2023, mostra que 92% dos fundos de ações e previdência, fundos que investem em ações, perdem para o mercado, perdem para o índice de referência. Então, toda vez que você vai investir em uma determinada categoria de ativos, existe um índice de referência. Na renda fixa, é o CDI ou taxa Selic. Então, se alguém quer investir na renda fixa, se alguém te oferece um fundo de investimento, deveria bater o CDI. No caso das ações, se alguém te oferece investimento de ações, ele tem que bater o Ibovespa. No intervalo de 10 anos, os fundos que têm 10 anos ou mais, 92% deles perdem para o Ibovespa.
Por quê? Porque eles têm taxa de administração que vai comendo 2% do teu patrimônio todo ano. 2% todo ano. Então, mesmo que no começo eles não percam tanto ou consigam entregar na rentabilidade, quanto mais o tempo passa, mais ele vai destruindo patrimônio, destruindo patrimônio, destruindo patrimônio, de modo que vai ficando cada vez mais difícil, em intervalos maiores, os fundos baterem os principais índices de mercado, tá? Então é um método que é simples, colocar dinheiro no fundo, mas não é efetivo. E um método que seria efetivo, mas que não é simples. Por exemplo, você estudar contabilidade para interpretar todos os balanços, conseguir ler todos os relatórios, analisar 237 critérios para investir. Isso pode até ser efetivo, né? A gente viu aqui que nem isso é efetivo, né? Que essas assets de investimentos, elas têm lá dezenas e dezenas de analistas que passam o dia inteiro fazendo isso e ainda assim levam ferro. Mas assim, pode até ser efetivo, mas eu tenho certeza que você não quer ser um analista de investimentos. Que você não quer ser um expert nisso. Você quer continuar trabalhando, você trabalha, ganhando o dinheiro que você ganha, focando na sua vida e investindo da maneira mais simples possível, mas que, obviamente, tenha resultado. Então você não quer um método que só seja efetivo, nem um método que só seja simples. Você quer um método que seja simples e efetivo. E foi aí que cheguei a esse método, que é o método simples e efetivo. O que eu descobri, e na verdade isso não tem nada de novidade, isso já existe, esse conhecimento já está no mercado para quem estuda o conteúdo, principalmente para quem estuda mais sobre investimentos lá fora, sobre investimentos em valor, que existe uma correlação entre o lucro líquido da empresa e a cotação da ação. O que isso quer dizer? Que se aquela empresa, a curva de lucro daquela empresa está subindo com o passar do tempo, irremediavelmente a cotação da empresa vai subir também. Às vezes eles andam juntos. Às vezes um sobe mais rápido do que o outro fica um pouco para trás, alguns anos depois sobe também. Mas eles andam juntos. Então, a partir do momento que você entende que existe essa correlação, vê só o tamanho da simplicidade da coisa. Se você estudar só para começar, a evolução da lucratividade de uma empresa, você já vai ter um método que é simples e efetivo. Não estou dizendo que é só para você fazer isso, mas que se você fizer só isso, você já vai estar na frente, na boa, de mais de 80% dos investidores que estão levando ferro por aí. Se você está duvidando disso, vamos dar uma olhada nisso a partir de agora. Eu vou provar para você. Aqui é a evolução da curva de lucro e da cotação do Banco Itaú. O Banco Itaú todo mundo conhece, né? A linha verde é o lucro líquido da empresa Banco Itaú e a linha azul é a cotação da ação ITUB3, das ações do Itaú. Dá para ver claramente aí, ó. Começa a subir a linha verde do lucro, a linha da cotação, a linha azul vai subindo junto. Às vezes a cotação sobe um pouquinho mais rápido, às vezes a curva do lucro vai um pouquinho mais rápido, a cotação fica mais para trás, geralmente é aí onde está as oportunidades para você entrar. Mas você percebe, caiu um pouquinho também o preço, subiu lá. Então acompanha. Rafael, mas é exceção, pô, Itaú, bancão, pá. Os caras lucram bilhões e bilhões. Mostra mais aí que um exemplo só não mostra nada. Tudo bem. Raia Drogasil, você também deve conhecer. Provavelmente tem na sua cidade farmácias Droga Raia ou Drogazil, tá? Mesma coisa, linhazinha verde andando, subindo suavemente, o preço da ação subindo suavemente. Linha verde começou a subir, o lucro da Raia Drogasil começou a subir na velocidade maior. O que aconteceu com o preço da ação? Subiu também. Rafael, você escolheu duas exceções. Vamos mais uma. VEG, na minha opinião, a melhor empresa do Brasil. Já pode até anotar isso aí para você depois dar uma estudada na VEG. Na gasolina com o código WEG3. VEG também, a linha verde, ó lá, subindo a velocidade de cruzeiro. Tá, daqui a pouco decola. O que acontece? O preço vai subindo junto, daqui a pouco o preço decola também, tá? Então, se você ainda está duvidando, vamos fazer uma viagem no tempo. Inclusive, não sei se você já assistiu a série Dark. A série Dark é muito legal, na Netflix. Que ela fala sobre isso, sobre essa questão de viajar no tempo, né? Os caras conseguem ir para o futuro, voltar no passado e tal. Mas, obviamente, aqui não é para a gente falar sobre Netflix. É para falar sobre investimentos, mas fica também a dica de série. Já pode até anotar aí também. Mas vamos fazer uma viagem no tempo. A gente vai fazer uma viagem no tempo para 2013, tá? Pensa que a gente está em 2013. Eu vou chegar em 2013... e vão analisar empresas que tiveram um lucro nos 10 anos anteriores, de 2003 a 2013, e depois eu vou ver o comportamento delas, como foi o comportamento delas de 2013 em diante. Então a tarefa é essa aqui, ó. Eu peguei lá Raia Drogasil e VEG, tá? E dei uma olhada na evolução do lucro líquido dessas duas empresas de 2003 a 2013. A Raia Drogasil lá, RADL3, estava lá em 2003, o lucro era 7, subiu para 10, subiu para 22, 75, 2013, 101 milhões de reais, né? Um lucro que multiplicou quase que por 15. A VEG, mesma coisa, lá em 2003 já lucrava 307 milhões, depois 374, 574, 607, 845 milhões. Quase triplicou aí
o valor do lucro da VEG. Então, estou em 2013, olhei para essas empresas, ela lucraram todos os anos, nos últimos 10 anos, o lucro vem crescendo, vou investir nessas empresas. E aí, o que será que aconteceu com essas empresas de 2013 em diante, nos 10 anos seguintes? A Raia Drogasil subiu 997%, quase 1000%. 1000% é multiplicar por 11 o valor investido. A VEG subiu 812%. Isso é multiplicar por 9 o valor investido. Então aqui eu exemplifiquei como essa metodologia de você acompanhar o crescimento do lucro da empresa pode gerar resultados muito acima da média. Pode aumentar em muito a probabilidade de você ter sucesso nos investimentos. Então, investir em empresas consistentemente lucrativas aumenta, sim, suas chances de sucesso. Ainda que existam outros critérios que você pode melhorar ainda mais a sua seleção. Eu vou falar sobre isso mais lá na frente. Mas se você analisa, além da lucratividade, como é que está o endividamento da empresa? Porque se a dívida estiver crescendo, pode ser que isso em algum momento vai prejudicar a lucratividade lá no futuro. Você já consegue antecipar esse movimento. As margens da empresa, se as margens começam a cair, significa que isso pode atrapalhar o lucro lá na frente. A governança, se tem algum rolo acontecendo na empresa. Então, existem outros parâmetros que vai refinar e melhorar ainda mais a sua seleção. Mas apenas acompanhar a lucratividade já te dá uma vantagem competitiva muito grande. E eu garanto a você, toda vez que você vir um gráfico de lucro líquido, você vai se lembrar desse método. E aqui eu queria compartilhar o depoimento de uma aluna minha. Ela falou o seguinte: hoje eu recebi dividendos e senti o gostinho de reinvestir nas ações que já estudei contigo. Quer saber o melhor investimento que eu fiz? Ser tua sócia. Minha carteira está linda de viver com suas dicas valiosas. Mesmo com as turbulências do período, percebi que tenho as melhores empresas e não tenho medo nenhum das chacoalhadas do mercado. Tive o melhor professor, não deixe nunca mais a sociedade milionária. Percebe aqui no valor desse depoimento. Primeiro, você percebe que ela se sente cada vez mais segura para investir, para usar essa metodologia para montar sua própria carteira de ações, tomar decisões, escolher as melhores empresas para investir. E segundo, olha aqui também o valor que está por trás disso. Ela diz, independente das chacoalhadas do mercado, eu sigo fazendo aquilo. Então, quando você sabe o que você está fazendo e você elimina os ruídos, você consegue investir muito melhor. Então, quando você tem uma metodologia que você consegue ver que ela funciona, ela comprovadamente funciona, você consegue ver os resultados, você simplesmente passa a ignorar esses ruídos, esses sobes e desces, mudanças de preço e tal, porque você adquire também a disciplina para investir. Falando em disciplina para investir, eu tinha prometido duas coisas para vocês. A primeira delas era o método simples e efetivo. Eu já apresentei esse método simples e efetivo e agora eu vou passar esse exercício super simples para você desenvolver a disciplina de investir todos os meses, tá? A primeira pergunta é, por que você não tem disciplina? Por que as pessoas não têm disciplina de maneira geral? Porque você não consegue ver resultados rápidos. E isso não é exclusividade dos investimentos. Para pensar quando você quer perder peso. Então você vai lá, começa uma dieta, entra na academia, aí vai lá algumas semanas seguindo aquela dieta, fazendo os exercícios que você tinha visto lá na internet, naquele métodozinho que você pegou. Você não consegue ver resultados nem na balança, nem no espelho. Fica lá olhando no espelho, não consegue ver, subiu lá, perdeu meio quilo e olha lá. Você desiste imediatamente. Por quê? Porque você não consegue ver esses resultados rápidos. Mas, Rafael, então existe uma maneira de eu ver resultados rápidos nos investimentos? Sim, existe uma maneira. Tá? E a maneira é focar naquilo que realmente importa e que você tem controle. Você não tem controle sobre o preço de uma ação. Aquilo dali oscila muito no curtíssimo prazo. Tá? Oscila demais no curtíssimo prazo. Mas o que é que você tem controle? Primeiro, em acumular patrimônio de qualidade. O que é que isso significa? A partir do momento que você tem uma metodologia para investir, você sabe o que são ações de empresas lucrativas, o que são aquelas boas empresas, bons fundos imobiliários. Você comprou a ação de uma empresa no mês seguinte você comprou mais uma ação, você passou de 1 para 2, ou seja, o teu patrimônio cresceu em termos de quantidade de ativos. Então, se você está focando, Rafael, eu estou focando aqui todos os meses, independente da mudança de preço, em comprar cada vez mais ações de boas empresas, cada vez mais cotas de fundos imobiliários, aquilo começa a crescer. E talvez ainda mais importante, e que é o exercício que teve mais sucesso entre os meus alunos, acompanhar a evolução dos seus dividendos. Ou seja, anotar mês a mês o quanto de dividendos você recebeu naquele mês. Dividendos de fundos imobiliários, de ações, juros de renda fixa. Você anota no mês, depois anota no mês seguinte. Porque o que é que acontece quando você começa a acompanhar a evolução dos seus dividendos? Independente da mudança de preço, de oscilação, se subiu, se caiu a cota do fundo, o preço da ação, a sua renda passiva, ou seja, aquela renda gerada pelas ações e pelos fundos imobiliários que você investe, ela inevitavelmente vai aumentar quase que todos os meses.
Eu mostrei alguns depoimentos lá na frente, a evolução de patrimônio de alguns alunos meus. Daqui a pouco eu vou até mostrar outros. Mas isso aqui inevitavelmente vai aumentar. E quando isso acontece, o jogo muda. Então a tarefa de casa que eu deixo para você desde agora é criar hoje mesmo uma planilha para acompanhar a evolução da sua renda passiva mensalmente. Rafael, como é essa planilha? Coisa mais simples possível. Você bota lá um mês e o valor. Somente isso, tá? Então, e é legal porque se você já investe já há algum tempo, você consegue até puxar o histórico lá na sua corretora dos seus proventos que você recebeu nos últimos 12 meses e você desde hoje já consegue ver o seu progresso. Você pega os últimos 12 meses para cá e vai ver o seu progresso e daqui para frente, se você colocar em prática essa metodologia, você vai ver que ele começa a crescer com a velocidade ainda maior. Então, vê lá, soma tudo que você recebeu no mês atual, anota. No mês seguinte, soma tudo que recebeu, anota. Vai seguindo. Depois você puxa o gráfico. Você vai ver que existe claramente uma tendência de crescimento na sua curva. E o que acontece? Toda vez que você atualiza essa planilha dos seus dividendos, você vai se sentir mais motivado. Por quê? Porque você vê o número crescendo. E se você se sente mais motivado, automaticamente você vai adquirir disciplina para continuar fazendo aquilo. E muito mais, não só para investir todos os meses, e reinvestir os dividendos que caem, mas até para se esforçar para conseguir investir mais, seja poupar um pouquinho mais de dinheiro, vou nem sair hoje para comer, vou nem pedir aquela pizza e tal, óbvio que você não vai fazer isso todas as vezes, mas vai começar a poupar mais para sobrar mais dinheiro para investir, porque é isso que é a motivação que os resultados rápidos trazem a causa na tua vida. Ele começa a te deixar ainda mais disciplinado e mais focado. Então, vê esse depoimento aqui, um aluno compartilhou aqui um gráfico da evolução do crescimento e ele bota lá. E a melhor parte do investimento é o crescimento dos dividendos. É onde você sente a bola de neve crescendo. Você investe todos os meses, focado na alocação e tal. E ele fala ainda no final, sei que estou no começo, mas acredito estar no caminho certo. Segurança é essa adquirida na sociedade milionária. Olha só a palavra mágica, né? Segurança. Todo mundo se sentindo mais seguro quando tem a metodologia. Outro mandou aqui um gráfico da evolução dele saindo do zero e chegando a quase R$2.000 de dividendos num único mês. Mas assim, já passando de R$1.000. Então ele bota lá, dividendos crescentes desde o início da SM, da Sociedade Milionária. Outro falou, Rafael, em um ano eu saí de uma renda de R$1.400 para R$2.674. Praticamente dobrou o seu valor de rendimentos recebidos, de dividendos recebidos. Ele falou lá, né? E só está começando, né? Ela exatamente. E com certeza a Sociedade Milionária me ajudou muito na escolha dos ativos. Também ainda tem os dividendos em dólar, então ela investe até no exterior. E o mais interessante é, que eu tenho até comentado isso para você, é que essa motivação que você encontra ao fazer as coisas do jeito certo, ela traz resultados em outras áreas da sua vida que você nem imagina. Não é apenas sobre investimentos, é muito mais do que isso. Dá uma olhada nesse depoimento aqui, que legal. Desde que comecei a investir seguindo seus ensinamentos, me tornei uma pessoa mais estável emocionalmente, devido a essa atividade com minha esposa, o que nos dá um senso de objetivo conjunto. Construí um pequeno patrimônio de 110 mil, ele sendo humilde, 110 mil é um baita de um patrimônio, ainda mais num prazo de apenas 2 anos. E minhas finanças melhoraram absurdamente, deixei de ser devedor. Sei que não é um patrimônio grande, mas construí ele sem ter uma renda fixa, depois de tempos de desemprego e pandemia e com muita turbulência no meio. Na verdade, a Sociedade Milionária não me ensinou só a investir, me ensinou a viver melhor. Foi de longe o melhor investimento que eu fiz até hoje. Então, é meio que reação em cadeia, né? Isso aí é chamado de hábitos angulares. Quando você adquire um bom hábito de fazer algo bem feito, aquilo vai se espalhando para a sua vida. Então você começa a poupar mais dinheiro, você começa a cuidar daquilo que importa, começa a ser menos consumista, aí vai sobrando mais dinheiro, você se vira para poder melhorar no seu trabalho, conseguir um emprego, conseguir uma promoção ou conseguir uma renda extra, e aí consegue investir mais, você está focado naquilo, porque você está com um objetivo, você está motivado, então você tem disciplina para cada vez fazer mais e melhor daquilo. E o que é essa tal da Sociedade Milionária que você viu em tantos comentários aqui, em tantos depoimentos? A Sociedade Milionária é um curso online, 100% online, criado por mim, uma comunidade online de investidores, para mostrar como você pode gerar renda passiva que cresce todos os meses. Então existe um foco em investir em ativos de valor que vão te gerar cada vez mais renda passiva, para que ela fique crescente, como eu venho mostrando nos depoimentos que eu mostrei para você até agora. Também para você potencializar seus retornos sem se expor a riscos desnecessários. Então existe uma classe de ativos que você investe em ativos que são um pouquinho mais arriscados para aumentar o teu retorno, mas obviamente com risco controlado, baseado na qualidade desses ativos. E caso você tenha interesse, eu até recomendo também, diversificar e proteger seu patrimônio do risco Brasil. Como é que você faz isso?
Então, isso é o que é a sociedade milionária. Mas como? Onde investir o seu dinheiro? Basicamente em 4 grandes classes de ativos. Renda fixa, fundos imobiliários, ações brasileiras e ativos americanos. Tá? Cada uma dessas classes precisa fazer parte da sua carteira. Obviamente, o percentual que vai estar em cada uma delas vai depender do seu perfil de investidor. Você é mais conservador, você investe um pouco mais na renda fixa. Você é mais arrojado, investe um pouquinho menos na renda fixa e distribui mais entre os ativos da renda variável. Mas a renda fixa vai servir para trazer a segurança e proteção contra a inflação para o teu patrimônio. Fundos imobiliários também protegem um pouquinho da inflação, mas aqui é mais focado em gerar renda passiva mensal, pagamento de aluguel todos os meses diretamente na sua conta. As ações brasileiras elas vão servir justamente para aquela parte de potencializar os retornos. Aqui você corre um pouquinho mais de risco, se expõe um pouquinho mais de riscos, obviamente sem extravasar, existe uma maneira de se expor de maneira controlada para buscar retornos maiores. E a parte dos ativos americanos é justamente não só para você diversificar nas melhores empresas do mundo, mas também para você proteger aquela parte do seu patrimônio do risco Brasil, porque você está investindo em ativos americanos, em empresas americanas, que além da qualidade, esse investimento está dolarizado. Se der algum problema aqui no Brasil, aquele problema grande, o dólar pipoca em relação ao real. Então as coisas podem complicar por aqui e essa parte de patrimônio é o que vai te proteger, tá? Beleza, Rafael, entendi onde investir, mas como é que eu vou tomar essas decisões? E aqui é que entra os módulos de conteúdo da Sociedade Milionária, tá? O módulo 1, Fundamentos da Bolsa de Valores. Se você está começando agora do zero, vai ser aquele módulo onde você vai entender tudo por trás, o que é Bolsa de Valores, o que é ação, o que são dividendos, o que é uma corretora, como abrir conta numa corretora, como escolher uma corretora, como eu faço para comprar, como eu faço para vender. Então toda a parte mais básica vai estar aqui no módulo 1 de Fundamentos da Bolsa de Valores. No módulo 2, Fundamentos da Alocação de Ativos, é onde você vai entender justamente como preencher essas caixinhas aqui. Qual o percentual que você vai colocar em cada uma delas? Vai ser 25% em cada uma delas? Vai ser 60% nessa, 20% nessa, 10% aqui, 10% acolá? Então, como é que vai ser isso? Você vai adequar a alocação ao seu perfil. Se você é mais conservador, moderado, investidor mais arrojado. Então, existem testes lá no módulo 2 para você identificar o seu perfil baseado no seu nível de conhecimento, na sua idade, nos seus objetivos, para que você defina a alocação ideal para você. Existem modelos de carteira para você escolher. Uma conservadora, uma moderada, uma mais arrojada. Você escolhe ela e simplesmente segue. E o que colocar dentro de cada uma dessas caixinhas? Definir o percentual que você quer botar em cada uma delas. O que é que você vai colocar aqui nessa caixinha da fundos imobiliários? Quais são os melhores fundos imobiliários? As melhores ações, os melhores ativos americanos? Você vai ver justamente nos módulos 3, 4 e 5. Módulo 3, como investir em fundos imobiliários. Então, eu vou passar uma metodologia simples e efetiva para você escolher os melhores fundos imobiliários. É o que eu chamo de vestibular da Sociedade Milionária, é o nome do meu método, método VSM. Tá? O vestibular é uma análise de alguns critérios, que você passa os ativos naqueles critérios e se ele for aprovado, ele está habilitado para você investir. Mesma coisa no módulo 4, como investir em ações. Então eu mostrei aqui um método simples e efetivo, mas aqui eu complemento esse método. Eu tinha falado para vocês, existem outros critérios além da lucratividade que eu posso complementar e refinar minha pesquisa. A parte do endividamento, de margens, do retorno gerado para o acionista. Então existem algumas coisas que eu posso incrementar para deixar esse método ainda mais efetivo sem comprometer tanto a simplicidade dele. Então isso eu ensino no módulo 4 como investir em ações. E no módulo 5, como investir diretamente nos Estados Unidos, eu vou explicar exatamente como você pode escolher uma corretora americana, abrir conta na corretora americana, transferir o dinheiro, fazer o câmbio, como você compra, como é que você vende, como você declara isso no imposto de renda, tudo mastigadinho para que você saiba investir em todas essas classes de ativos que eu expliquei aqui para você. Mas aqui vem a grande questão. Qual o diferencial da Sociedade Milionária? Certamente você já deve ter visto outros cursos de investimentos por aí. Então, por que você escolheria a Sociedade Milionária? Basicamente por esses 3 pontos aqui. Primeiro, na Sociedade Milionária, você tem aulas semanais de atualização. Então, toda semana, faça chuva, faça sol, eu vou liberar uma nova aula sobre as novidades do mercado, o que é que rolou, se teve alguma mudança, mudou a taxa de juros, se teve alguma crise financeira que estourou, alguma questão política que reverberou na economia, reverberou nos investimentos. Eu faço aula todas as semanas para poder compartilhar isso com você. Também faço lives mensais de monitoria, para que você possa tirar suas dúvidas diretamente comigo. Praticamente todas as perguntas feitas nas lives são respondidas diretamente por mim. Então, todos os meses eu passo entre 1 hora, 1h30 fazendo lives com meus alunos, respondendo as dúvidas deles. Então, você tem essa possibilidade de interagir diretamente comigo para poder ter certeza que aquilo que você está fazendo está indo pelo caminho correto. Se tiver ficado com qualquer dúvida, em vez de se deixar paralisar, você vai lá e me pergunta e eu vou te ajudar. E também porque eu compartilho a minha carteira pessoal de investimentos. Então, eu coloco a minha pele em risco
Você vai ter acesso aos exatos fundos imobiliários que fazem parte da minha carteira, às ações brasileiras que fazem parte da minha carteira e aos ativos americanos que fazem parte da minha carteira. Não só a minha carteira, mas também o que é que eu estou comprando todos os meses, o que é que eu estou vendendo, por que que eu estou comprando, por que que eu estou vendendo. Isso termina sendo ainda mais importante. Entender o racional por trás de uma decisão é até mais importante do que aquela decisão que foi tomada, o que é que foi escolhido de fato. Entender o racional faz muito mais sentido. E aí você deve estar se perguntando agora, Rafael, quanto é que vai custar esse troço? Bem, durante o tempo, esse mesmo programa que eu compartilho na Sociedade Milionária, eu ofereci no formato de mentoria, tá? Para um grupo bem reduzido de alunos, tá? Que me pagavam R$10.000 para poder fazer parte dessa mentoria e eu acompanhava eles durante 12 semanas. Mas olha só, a Sociedade Milionária é um formato de curso online, ele é 100% online. Eu consigo automatizar o processo. Quando eu libero uma aula, eu já libero para todos os alunos de uma vez só. Quando eu faço uma live, eu faço para um grupo muito grande, de centenas e milhares de pessoas, dependendo do tamanho da live. Pode ser uma live bem grande. Então, toda essa possibilidade me ajuda a alcançar muito mais pessoas de maneira muito mais simples e com muito menos custos do meu lado. Então, é justo que eu cobre menos do que esses 10 mil. Na verdade, muito menos do que isso. Então, em vez de investir hoje R$10.000 para ter acesso a 12 semanas de treinamento, você vai investir hoje apenas R$1.000. É isso mesmo, R$1.000. E esse valor ainda pode ser parcelado em até 12 vezes de R$97,47, tá? Esse é um pagamento anual, a renovação é automática e ela pode ser cancelada a qualquer momento a seu critério, tá? Então a grande questão é a seguinte: se você entendeu o poder que existe por trás da Sociedade Milionária, se você quer se sentir muito mais seguro para investir, você quer ter um método simples que te permita fazer isso sem tomar muito do teu tempo, mas ainda assim que esse método seja efetivo, que ele te traga resultados, que te dê a segurança que deu para essas pessoas que eu compartilhei aqui. Se você quer que seus dividendos cresçam todos os meses, que sua carteira fique linda de viver, como a menina comentou lá. Mas o mais importante é que você consiga fazer isso por conta própria, sem depender dos outros, sem estar gastando dinheiro, tá pagando taxas para A e para B. Se você quer tudo isso, toca agora no botão que tem aqui embaixo, que diz quero fazer parte da Sociedade Milionária e faz a tua inscrição agora. Você vai preencher seus dados pessoais, até para a gente poder entrar em contato com você, mandar para o seu e-mail o teu link de acesso, dados de pagamento, e assim que você confirma, você já tem recebe acesso imediato à Sociedade Milionária. Você vai receber lá o login e a senha para entrar, e você já pode entrar lá e começar a estudar, ver os módulos, começar a colocar em prática aquilo que você está aprendendo, assistir a uma aula de atualização, tudo que está liberado lá já está gravado, tem mais de 250 aulas já liberadas e você vai ter acesso a tudo isso no exato momento que você fizer a sua inscrição. Então, se é isso que você quer, toca no botão que tem aqui embaixo e faz a tua inscrição. E antes de terminar, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão, a diferença entre preço e valor. Isso não vale apenas para esse curso, para essa tomada de decisão, mas vale para tudo na tua vida, tá? Tem uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito, que é: preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, aqui no caso da Sociedade Milionária está muito claro. O preço que está pagando é R$1.000, na boa. Divide R$1.000 por 365, dá menos de R$3 por dia. Isso dá menos de R$100 por mês. Às vezes você sai e faz um lanche que você nem gostou tanto, ou comprou, sei lá, uma calça, uma camisa que você não gostou tanto e gastou R$100. Você pode economizar esse valor, investir na Sociedade Milionária e você vai ter algo que pode mudar a tua vida financeira. E tem mais, né? Como eu estou oferecendo uma garantia, se você for lá, assistiu, passou lá os primeiros 7 dias, consumindo o conteúdo da maneira mais rápida que você puder, e não gostou do curso, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então o preço que você paga é R$1.000 e pode ser até 0, mas eu garanto a você, se você entrar, estudar e começar a colocar em prática, você vai ser o contrário. Em vez de pedir o reembolso, você vai querer ficar lá por tempo indefinido, tá? Mas o preço é isso. Para entrar hoje na Sociedade Milionária, o preço seria R$1.000. E qual o valor que você está recebendo ao entrar na Sociedade Milionária hoje? Você pode receber mais segurança, se sentir mais seguro para investir, para escolher seus ativos, para montar sua carteira. Talvez hoje você tenha dúvidas sobre eu não sei investir, ou eu não sei as melhores ações, eu não sei os melhores fundos imobiliários, eu não sei o que colocar na minha carteira. Imagina se sentir muito mais seguro para poder tomar essas decisões. Mais disciplinado, talvez hoje você não consegue investir todos os meses, você investe um mês, depois no outro não. Imagina você adquirir essa motivação para começar a investir todos os meses. Imagina você gastar muito menos para investir, você não está mais pagando taxa de administração para fulano, para Beltrano, assinando casa disso, de análise disso, e taxa de administração de fundo de investimento, e taxa de administração de plano de previdência, isso tudo. Imagina você cometer muito menos erros, porque você está escolhendo as suas ações, seus fundos imobiliários baseado na qualidade dos ativos. E isso diminui muito a tua margem de erros. Imagina você ter mais resultados do que você está tendo hoje. E o mais importante,
Imagina você ter mais tempo para cuidar daquilo que realmente importa. Porque agora você sabe a metodologia que funciona, você coloca em prática e ela é simples. Ela não vai consumir mais do que, sei lá, 10, 15 minutos por mês para você olhar lá para a tua carteira, para a tua planilha, ter uma planilha para você fazer o balanceamento da sua carteira. Você olha lá, a planilha vai te mostrar o que é que você compra, o que é que você vende naquele mês, se é que você vai vender alguma coisa. Fez lá os investimentos, fechou a planilha e só fecha ela só para o próximo mês. Tá? Então, se é isso que você quer, se é isso que você busca, tá muito claro. O valor que você recebe é muito maior do que o preço que você está pagando. O preço se torna irrisório baseado no valor que você pode receber. Você investe £1.000 e pode mudar a tua vida financeira. Pode mudar o teu futuro financeiro. Pode mudar o futuro financeiro da tua família. Então, se é isso que você está buscando, mais uma vez, eu faço um convite para que você toque no botão que está aqui abaixo desse vídeo. Quero fazer parte da Sociedade Milionária. Preencha os teus dados pessoais. Preencha os dados de pagamento. Clica lá no botãozinho para comprar agora. E assim que a transação for processada, você já vai receber um e-mail automaticamente dizendo o seu login, a sua senha e o seu link para você acessar a nossa área de estudos e já começar a estudar tudo que tem lá dentro da Sociedade Milionária, participar das lives, interagir com os outros membros, começar a trocar ideias para que você consiga reforçar ainda mais o teu conhecimento, tá? Então, independente da tua decisão, eu agradeço muito por você ter assistido essa aula até aqui, por você ter dedicado parte do seu tempo para poder consumir esse conteúdo. Eu espero que ele tenha gerado valor para você. Agora você tem basicamente 3 decisões a tomar, tá? Você pode não fazer nada e tá tudo bem se você está satisfeito com os seus resultados que você obteve até então. Você pode decidir que, tipo, Rafael, não gostei do conteúdo e tal, mas agora eu vou continuar colocando tudo em prática por conta própria, mas não vou entrar. Vou colocar isso aqui que você aprendeu e tal. E você pode até ter algum resultado. Isso vai te dar, o que eu te ensinei hoje aqui, vai te dar, já trazer melhorias. Mas, ainda assim, você continua sem uma metodologia, um passo a passo, do mais básico para o mais avançado, com algo que realmente funciona. Você vai ficar tentando errando. E aquilo começa a te tomar cada vez mais tempo, mais esforço e mais dinheiro também por conta dos erros que você comete. Ou a terceira decisão, que seria, na minha opinião, a escolha mais inteligente, que é você entrar hoje na Sociedade Milionária e colocar a rota dos teus investimentos no caminho certo. Você fazer esse ajuste de rota, ter muito mais segurança, muito mais resultados, conseguir eliminar esses ruídos que existem, conseguir se preocupar cada vez menos com oscilação de preço e estar cada vez mais focado na construção de um patrimônio fundamentado numa base sólida, segura, que gera renda de dividendos, rendimentos que crescem todos os meses e que você está caminhando cada vez mais, passo a passo, rumo à tua liberdade financeira, à tua independência financeira, ao teu primeiro milhão, quem sabe até ao teu próximo milhão. Se é isso que você quer, toca no botão aqui embaixo e a gente se vê lá dentro, tá? Foi um prazer compartilhar um pouco do meu conhecimento com você e eu espero muito te encontrar lá na Sociedade Milionária. Um forte abraço. Tchau, tchau.